Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, por bondade e misericórdia. Eu sou o pastor Roberto, eu vos saúdo na paz do Senhor. Que Deus venha hoje te dar um dia de paz, um dia de festa e um dia de salvação para a tua casa e para a tua família. Eu tenho um canal no YouTube chamado Roberto Nunes, canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes, canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Se inscreva aí nesse canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe aí, se inscreva nesse canal para a gente alcançar muitas almas que precisam de uma palavra. E falando em palavra, eu tenho a Bíblia aqui nas minhas mãos e eu tenho uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje. A palavra registrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Vamos fazer menção de alguns versículos para o nosso elevo espiritual no dia chamado hoje. A palavra de Deus diz assim: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardava a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz da prisão, e tocando a Pedro ao lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Querido, essa passagem que fala sobre Pedro encarcerado, Pedro na prisão, é uma palavra de fé para a minha e para a tua vida. Nós que vivemos debaixo da cobertura das orações dos irmãos. Nós que oramos para determinada pessoa e a pessoa está debaixo da nossa cobertura. A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos. A Bíblia diz que a igreja estava em oração por Pedro. Enquanto ele estava encarcerado, enquanto ele estava preso, a igreja estava em oração. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Todo momento em que eu estou em oração, eu estou como o Evangelho de Mateus, no capítulo 18 e 19. O que ligar no céu será ligado na terra. O que eu ligo no céu, eu ligo na terra. Ou seja, tudo através da oração. Através das orações, homens e mulheres de Deus conseguiram e conquistaram os seus objetivos. A gente vê Ana, que passou muitos anos, 25 anos orando para ter um filho. O Senhor concedeu. Você vê a oração de Jonas dentro do ventre do peixe. Você vê a oração de Davi nos belíssimos salmos que ele compôs. A gente vê todos os homens de Deus orando e entregando a sua vida, o seu negócio a Deus. Todos aqueles que oram, o Senhor ouve a oração. Lembra a oração do Pai Nosso? O Senhor ensinando os discípulos a orar. Pois bem, deixa eu te dizer uma coisa. Todo momento em que a igreja está em oração, algo sobrenatural acontece na tua vida, na tua casa e na tua família. A questão é, oramos ou não oramos? Muitas vezes queremos pegar carona na oração do irmão, na oração do pastor, na oração do bispo, na oração da pastora, na oração do apóstolo, e esquecemos de nós mesmos fazer a nossa parte, que é orar. Ali, a igreja fez a parte dela, que era orar para Pedro, porque Herodes
entregou a 16 guardas para guardar apenas um homem. 16 sentinelas, 16 guardas para olhar somente um homem chamado Pedro. E a gente vê que Pedro, encarcerado, no outro dia ia apresentar a ele para matar, ia apresentar a Pedro para morrer, mas a igreja estava em oração. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando fala da descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo propósito. De repente veio um vento impetuoso e encheu aquela casa da graça e da presença de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando estamos em oração, até aquilo que é para dar errado, o Senhor faz dar certo. Quando estamos em oração, Deus cura, Deus salva, Deus liberta aquele e aquela que está precisando da oração dos santos. Querido, a oração ela tem muito poder, porque quanto mais você ora, mais você se reveste. Quanto mais você se entrega e falando com Deus a respeito daquilo que é necessário para a tua vida, Deus vai fazer. A Bíblia diz que Pedro naquela noite seria morto. Herodes ia mandar matar Pedro naquela noite, mas a igreja estava em oração. Pedro estava debaixo da cobertura espiritual. Sabe o que aconteceu? Porque quando eu estou em oração, eu posso ficar em paz comigo, em paz com a minha casa, em paz com a minha família. A Bíblia diz que naquela mesma noite Pedro seria morto. Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro estava dormindo. Como é que pode, irmão? Se eu souber que alguém vai me matar no outro dia ou na mesma noite, eu vou ter sono para dormir, porque a Bíblia diz que ele vela pelo sono do justo. Ele guarda o sono e dá o pão. Quando a pessoa acorda, ele dá o pão. Então aqui, Herodes fez o que era mal, porque os judeus acharam graça naquilo, né? E Pedro, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro ao lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram as cadeias das suas mãos. As algemas caíram da mão de Pedro. Tudo através da oração da igreja. Às vezes eu penso assim na igreja primitiva, que é a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 40, 45, vai por aí diante. A gente vê que a igreja ficava em constante oração. Diferente das nossas igrejas do século 21, né? As igrejas só pensam em campanha, só pensam em festa rave, só pensam em algo para agradar a carne, jamais o espírito. Não estou falando, não estou generalizando, mas algumas das igrejas só pensam na obra da facilidade. Música, igreja preta, igreja pintada de preto, luz preta, para atrair jovem. O que atrai jovem é a oração. O que atrai jovem é a busca da palavra. A Bíblia diz que a igreja de Jesus Cristo, ela venceu através da oração, através da palavra e da oração que venceu. Então, voltando do texto aqui, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim e disse-lhe mais: lança as vossas costas a tua capa e segue-me. Saindo seguiu, e não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava para que via alguma visão. Pedro, quando viu essa cena, Pedro pensou que estava sonhando. No Salmo de número 126, ou é 122, me fugiu a memória aqui, a Bíblia diz, a 126, ficamos como os que sonham. Quando o povo saiu de Israel, eles ficaram atônitos como que eles estivessem sonhando. Então Pedro achou que aquilo ali era um sonho, mas era a realidade de o anjo conduzir Pedro para fora da prisão, porque Pedro estava encarcerado, mas a igreja
orava. Querido, olha para cá, minha irmã, olha para cá, meu irmão. Se tu está orando por algo ou por alguém, pode ter certeza que Deus já ouviu. Ele não vai ouvir não, ele já ouviu a sua oração. Agora permaneça em oração, fique em oração, porque no momento certo, na hora certa, Deus vai o libertar. Deus vai libertar esse homem, Deus vai libertar essa pessoa através da tua oração. Quando Maria estava num lugar e o anjo apareceu para Maria dizendo: salve agraciada, ou seja, cheia da graça de Deus, tu terás um filho e o nome dele será Jesus. Quando um anjo aparece para Maria, Maria cai em oração. A Bíblia diz no livro do Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 2, que Simeão e a sacerdotisa Ana, já velhos em idade, já de idade avançada, todos os dias ia para a casa do Senhor orar a Deus. A gente temos que seguir como exemplo muitos homens e muitas mulheres da Bíblia que venceram através da oração. A Bíblia diz que pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego e jogaram numa fornalha ardente 7 vezes mais, mas ele estava em oração. A Bíblia diz que jogaram Daniel na cova dos leões, mas ele passava 3 vezes por dia orando, 3 vezes orando ao Senhor por dia. Querido, a vitória só vem através da oração, através da busca, através da entrega. Então você que está precisando de uma vitória, ore ao Senhor, busca ao Senhor, porque o profeta Isaías disse assim: busca enquanto se pode achar, invoca quando está perto. Salomão disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar, jejuar e desviar do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, sararei os seus pecados e eu prosperarei. Olha, tudo através da oração. Não pensa que as coisas vão estalar o dedo num passe de mágica e vai acontecer. Não, há um processo entre você, Deus e a oração. Processo, você, Deus e a oração. Deus no meio, no centro. E a oração vai chegar até você. Quando o pecado de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que cheirou mal as narinas de Deus, porque o povo fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. E voltando ao texto aqui diz: e quando passar a primeira e a segunda guarda, chegar à porta de ferro que dá para a cidade, aí a qual lhe abriu por si mesmo, e tendo saído para correrem na rua, e logo o anjo apartou dele. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro ficou como quem sonha, porque o anjo lhe apareceu. O anjo venceu aquela noite, ele adentrou dentro daquele cárcere, onde Pedro estava algemado com 2 soldados. Pedro algemado com 2 soldados, e sem contar mais 4 de 4, ou seja, 16 guardas em 4 e 4 para tomar conta de Pedro. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: o diabo não está preocupado com a tua roupa, não. O diabo não está preocupado com a tua carteirinha. O diabo não está preocupado com o teu título de pastor, de bispo, de missionário, de apóstolo, não. O diabo está preocupado se você ora. Porque se você ora, se você chama pelo nome do Senhor, a tua oração foi ouvida. As tuas orações estão sendo ouvidas. O segredo não é esmorecer. O segredo é partir para cima através da oração. Ninguém vai ganhar nada se não dobrar o joelho. Ninguém vai ganhar nada com Deus se não partir para cima da oração. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Querido, eu não sei quanto tempo você ora.
Eu não sei quanto tempo você está clamando ao Senhor, mas continue, perseverar em oração. E diz assim para me encerrar: e Pedro, tomando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Ó, Pedro preso, encarcerado, mas a igreja em oração. Sabe o que é que eu entendo com isso? A minha vitória, ela só vai vir através da oração. Porque se vier fácil, fácil vai sair das minhas mãos. Então vamos permanecer em oração. Como diz no livro de Efésios, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso requer oração. Oração. A oração de Jabes fez efeito. A oração de Davi, quando Saul ia perseguindo, era perseguidor dele. A oração de Jesus Cristo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Isso é uma oração. A oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. A oração de tantos homens. A oração de Esther. Quantos homens de Deus venceram as suas batalhas através da oração. E a nossa maior batalha, ela não está fora. A nossa maior batalha não está do lado nem do outro. A nossa maior batalha para nós vencermos nós mesmos está dentro de cada um de nós. Porque há no nosso interior uma voz que diz: não ore não, que você está cansado. Não clame ao Senhor não, deixa para outro dia. Peça a oração. Coisa que você pode fazer, faça você mesmo. Coisa que o Espírito Santo te direciona a fazer, faça você mesmo. Porque se você ora, porque se você chora, a vitória vem. E a vitória vai vir. Não com sabor de mel, como estou pregando por aí, mas com muitas lágrimas. Porque no Salmo 126, na parte 5, diz que os que semeiam com lágrima, com júbilo colherá. Os que semeiam com lágrima, através da oração. E diz mais: aquele que leva a preciosa palavra, que é a semente, chorando e gemendo, voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu não sei o que você vai trazer, mas deixa eu te dizer uma coisa: através da oração, você vai conquistar o impossível de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 3, no capítulo 33, verso 3, diz assim, ó: clamas a mim, ou seja, ore a mim, clamas a mim, que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, o quais não sabe. Por quê? Teve oração. Quando se tem oração, Deus fecha a boca de leão. Quando tem oração, Deus não deixa que fornalhas pode esquentar 7 vezes mais, não te queima. Tudo através da oração. Querido, nós não vamos ganhar nada se não tivermos a força e o poder de uma oração. Quantas mães têm dado um testemunho para a gente? Pastor, quando teve oração, o Senhor libertou meu filho. Pastor, quando teve oração, o meu marido não sai mais de casa. Porque houve uma oração. E voltando ao texto aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, Pedro estava encarcerado, mas a igreja estava em oração. Eu não sei o que tem te prendido, o que ou qual coisa tem que te colocar em um cárcere, mas a igreja está em oração por você. Nós, como igreja, não estou falando templo, 4 paredes, estou falando de ser humano que ora, igreja que somos nós, estamos em oração para o nosso país, para o nosso Brasil. Estamos em oração para que Deus ouve a nossa oração. E tudo aquilo que é de mal, o Senhor jogue por terra.
Porque a oração, ela ainda pode fazer efeito. A oração, através da oração, nós vamos conquistar o impossível de Deus. Amém, querido? Eu quero estar orando por você nesse momento. Eu quero te entregar na mão do Senhor nesse momento de oração. Eu não sei quantas pessoas precisam de oração, mas eu e minha casa precisamos de oração. Eu e meu ministério precisamos de oração. Eu preciso de oração para poder estar de pé, para poder estar firme, para poder contemplar a beleza da santidade do Senhor, através da oração. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, hoje falamos a respeito de oração. Pai, como a gente precisamos ser abençoado através das orações dos santos. Meu Deus, quantos homens, quantas mulheres, Senhor, hoje não têm o privilégio de estar orando, Pai. Estou em busca de revelação, estou em busca, Pai, de profeta, Senhor, mas esquece de orar, porque a maior profecia, Senhor, está dentro da Tua palavra, porque o Teu Filho nos ensinou, Senhor, o Teu Filho Jesus nos ensinou a oração que ela pode muito, que é a oração do Pai Nosso, Pai. E eu quero terminar, Pai, fazendo menção da oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, e seja feita somente a Tua vontade, assim na terra, Senhor, como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém, amém, e graças a Deus. Querido, tudo através da oração. Está desempregado? Ore ao Senhor. Está doente? Ore ao Senhor. Está sem força, sem vontade de buscar? Ore e lê a Bíblia. Ore e lê a palavra, porque ela vai te fortalecer através da tua oração. Faça assim com as tuas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do Teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todo aquele e toda aquela que aguarda a vinda de Jesus, nessa noite, nesse dia e nessa tarde. Os que vão ficar em oração, diga amém, amém e graças a Deus. Querido, antes de eu encerrar, eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo. Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Compartilhe, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva nesse canal para a gente romper os algoritmos do YouTube, do Facebook, para assim a gente alcançar muito mais almas. Porque a gente alcançando muito mais almas, o YouTube vai ver que está valendo a pena e vai passar para outra pessoa. Então eu conto com você se inscrever, compartilhar, deixar o seu like. Amém? Com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe tua casa, tua vida e tua família. Glória a Deus. Aleluia.